Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao o verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Diga comigo: cessou o vento. Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Jesus, obrigado por a sua palavra. A sua palavra é a sua boca falando conosco. Nos encoraja nessa noite e faça, Senhor, que possamos sair daqui hoje fortalecidos pela sua palavra. Não pelo que eu acho, mas pelo que a sua palavra diz. Nós queremos ser confrontados. Coloca-nos no caminho do confronto e nos leva ao aperfeiçoamento. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento dando glória. Feliz, satisfeito. Eu sempre gosto de falar de textos simples, porque eu acredito que a palavra do Senhor sempre tem algo para nos ensinar de um outro ponto de vista. Você acredita comigo? Diga amém. Então, esse texto aqui, se você perceber, diz assim, logo em seguida, Jesus, ele apressa os discípulos para que eles desçam com agilidade até o seu barco, para que eles fossem para o outro lado. Há quem diga que era Cafarnaum. Eles estavam perto do mar da Galileia, onde aconteceu aquele grande milagre, conhecido por todos nós. O milagre da multiplicação dos peixes. Alguém aqui lembra? Jesus socorre 5.000 pessoas com 5 pães e 3 peixinhos. Coisa linda. Quando Jesus finaliza e resolve o problema da multidão, inicia esse texto. Jesus está apressando os discípulos porque Jesus percebeu que aquela multidão que estava ali com eles queriam levantar Jesus para ser o rei, mas não o rei espiritual que nós conhecemos, mas era um rei político. Jesus, percebendo, ele dispersou os discípulos para que se apressasse até o barco e disse aos discípulos: podem ir, que eu vou subir ao monte. Como sempre, como hábito de Jesus, ele tirava um tempo para orar. Sim ou não? Jesus dispensa os discípulos. O vento começa a levar os discípulos já estão longe da margem do mar. Enquanto isso, Jesus está orando. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês nesse texto, que Jesus está tentando deixar para nós um modelo. Diga um modelo. Irmãos, de verdade, quanto menos oramos, maior se tornam os nossos problemas.
Quanto menos oramos, maior se tornam as nossas dificuldades. Jesus está gerando um modelo, um protótipo para os discípulos. Os discípulos não tinham tanta intimidade assim com Jesus aqui nessa circunstância. Por isso que Jesus subiu o monte e fez o que ele sempre fazia. Enquanto ele ora, a palavra diz que nesse intermédio, era tardezinha, foi anoitecendo, os discípulos enfrentam uma tempestade. Uma tempestade, e no meio dessa tempestade, lá vem Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta: você tem medo de alguma coisa? Você está aí? Diga amém. Quem aqui tem medo de barata? Levanta a mão. Ai, Jesus, parece que eu peguei todo mundo. Irmão, eu não tenho medo, mas eu já corri de alguma, amém? Tem umas que voam, né? Parece drone, né? Vai atrás da gente. É uma coisa esquisita. A Bíblia diz que era anoitecer, já quase de madrugada. Jesus reaparece para eles. Jesus estava no monte, agora se reaparece aos discípulos no meio da madrugada. Então os discípulos estão com medo. Eles percebem, eles não conseguem discernir se é Jesus. Um deles diz: é um fantasma. Sim ou não? O texto diz que eles evidenciam aquela imagem como um fantasma, mas de fato não era um fantasma. Entenda uma coisa: duas coisas acontecem quando nós estamos longe de Jesus. Primeira coisa, nós não compreendemos quem Ele é. Quanto mais longe de Jesus você estiver, mais dificuldade de evidenciá-lo você vai ter. A segunda coisa que nos faz não perceber Jesus é o medo. Os discípulos estão com medo, primeiro, do mar. O que eles mais temiam era o mar. Jesus deveria se revelar para mostrar para eles que até na natureza Ele mandava. Jesus vem andando sobre as águas, e aí começa um diálogo entre Pedro e Jesus. E aí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. É tão interessante que parece que Pedro já entendeu que Jesus havia deixado um modelo para nós sobre oração. Ele começa o diálogo com Jesus em cima do barco. Esse barco representa a igreja de Cristo. Pedro representa os servos e nós hoje, que temos medo do vento, das tempestades. E eu queria que você aprendesse, a partir desse modelo que Jesus está configurando nesse texto, a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é que Ele também nos despede para tempestades. Como assim? Jesus nos coloca em lugares onde tem tempestade? Sim. Com qual finalidade? Primeiro, para nos fazer crescer. Pastor, eu estou passando por uma tempestade e eu não estou percebendo, parece que é o diabo. Tira o diabo da sua boca. Tira o diabo da sua boca, tira o inimigo da sua boca, porque nem toda tempestade é de mar. Nem toda tempestade é demônio. Jesus estava no monte e mandou que os discípulos fossem à frente, a fim de ensiná-los, a fim de fazer eles serem experimentados pela tempestade. Diga comigo: toda tempestade me leva para o caminho do crescimento. Crente que não tem tempestade, irmão, não vem na igreja. 99% das pessoas que estão aqui hoje está passando por alguma tempestade. Senão você não estava aqui não. Você não estava aqui não, irmão. Se você não estivesse passando por um momento de tempestade, você não estava aqui não. Você estava assistindo Netflix, você estava fazendo alguma coisa. Você estava em outro lugar. Mas por que Jesus nos permite andar por tempestades? Ou nos coloca em algumas tempestades? Para nos fazer crescer. Pedro está sendo aperfeiçoado. E aí ele começa o seu diálogo com uma oração. Ele diz: Senhor, Senhor. Eu não sei como você ora, mas geralmente eu entro assim na presença de Deus. Entenda uma coisa: tudo que começa a oração tem 99% de probabilidade de dar certo. Pedro está sendo fustigado pela tempestade. Pedro está sendo fustigado pelo vento. E a Bíblia diz que ele começa o seu diálogo com uma oração: Senhor. Como é que você começa os seus negócios? Deus está gerando para nós aqui um modelo.
Como que você começa? Pastor, eu fui chamado para uma parceria. Você começa como isso aí? Ah, não, eu recebi e eu vou. É por isso que 99% das coisas que você faz não dá errado. Você não ora. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim, respondeste-eis, anunciaste-eis coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Ou seja, quando a gente ora, quando a gente busca, John Piper disse: quando você ora, meu irmão, não é Deus que muda, é a nossa natureza. Quando você está orando, você não está alterando Deus, porque Deus não tem como alterar. Mas quando você começa a orar, você começa a aproximar da vontade de Deus. E aquilo que era para dar errado, você consegue visualizar. Ele está em cima do barco, ele começa um diálogo com oração. Como é que você tem começado os projetos, os seus sonhos? Você simplesmente sonha e já vai? Você não pergunta, você não sabe, você não faz uma oração? Muitos dos nossos planos têm sucumbido, por quê? Porque nós iniciamos, nós não queremos saber a opinião de Deus. Nós simplesmente entramos. Ah, eu ouvi lá na igreja, deve ser de Deus, vou começar a namorar, vai. Nem todo mundo que está aqui dentro é crente. E nem todo crente também dá testemunho. Então entenda uma coisa: você vai entrar no negócio, começa com oração. Você vai começar uma empresa, começa com oração. Você vai começar um relacionamento, começa com oração. Você vai começar a abrir não sei, você quer realizar seus sonhos, começa com oração. Ah, meu irmão, é por isso que a palavra nos alerta: achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós. Começa com oração. Não inicia assim: eu deu na minha cabeça, eu vou. Não. Começa com oração. Tudo que começa com oração, irmão, tem uma grande probabilidade de dar certo. Porque a gente olha para Pedro e só vê esse episódio das águas. Só ainda não, ele começou com uma oração: Senhor, se és tu, faça-me ir até ti. E sabe uma coisa que eu acho interessante aqui em Pedro? É que a maioria das pessoas, quando percebe que Jesus está num ambiente ou está em uma oração, sabe o que eles fazem? Eu chamo esse episódio da vida de Pedro de fé inteligente. Diga: fé inteligente. Se és tu, o cara começa com oração. Segundo, ele pergunta: nossa, ele é bonito demais, eu vou. Olha, cabelo liso, tríceps, bíceps, meu Deus, não tem lógica não ser de Deus. Meu Deus, olha o olho dessa mulher. Eu vou, não vou nem perguntar. Você já perguntou se é de Deus? Você já perguntou se é Deus que está nisso? Se és tu, faça-me ir. Isso é uma fé inteligente. Qual que é o contrário de uma fé inteligente? É uma fé imatura, não é uma fé burra. Uma fé inteligente pergunta. Uma fé inteligente quer saber quem está do outro lado. Há quem diga que Pedro está duvidando de Deus. Pelo contrário, eu enxergo em Pedro alguém que diz assim, ó: eu tenho o meu jeito. Eu sei chegar até lá, talvez nadando. Mas eu vou perguntar primeiro. Será que não está na hora da gente parar, irmão, e começar a fazer pergunta? Será que não está na hora da gente parar de ficar andando assim, sem saber para onde está indo? Quem não sabe aonde vai, provavelmente chegará em lugares errados. Será que não está na hora da gente perguntar: será que Deus está nesse negócio? Será que é Deus mesmo que está me conduzindo? Será que é Deus mesmo que está me chamando? Quantos de nós temos quebrado a cara com projetos, sonhos, porque a gente não tem perguntado para Deus? Primeiro, a gente começa sem oração. Segundo, a gente não pergunta se é de Deus. É bonito, eu vou. É legal, eu vou.
Pedro está nos ensinando aqui, ó, através do seu exemplo, da sua vida, que a gente primeiro precisa perguntar: quem está lá do outro lado? É uma ação de fé? Sim, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ele exerce uma fé inteligente. Se és tu, faça-me ir ter contigo. Agora é interessante que Pedro não inverte as coisas. O que tem de gente que gosta da bênção, mas não gosta do abençoador, não está escrito. Porque Jesus, em outra circunstância, ele já tinha acalmado a tempestade, sim ou não? Ele já tinha acalmado a tempestade em outra circunstância. Jesus tinha poder de transportar Pedro de um lado para o outro. Mas o diálogo de Pedro aqui me assusta. Por quê? Ele diz assim, ó: faça-me ir ter contigo sobre as águas. Ele não disse: faça-me ir sobre as águas e estar contigo. Não, faça primeiro. Eu quero primeiro estar com você. Eu quero primeiro ter experiências contigo. Depois me faça andar sobre as águas. Esse problema da inversão, a gente pega a bênção e coloca no lugar do abençoador. O que tem de crente que não vive mais experiências profundas com Deus, porque a gente está invertendo as coisas. Faça-me ir ter contigo, Jesus, sobre as águas, a parte B do versículo. Será que Deus não está chacoalhando a gente aqui hoje? Quantos de nós perdemos a percepção? Quantos de nós perdemos o jeito correto de servi-lo? A gente está embriagado com os milagres, a gente está embriagado com as coisas que Jesus pode fazer, que a gente está esquecendo dele. E o choque hoje, a linha de confronto que Jesus está nos colocando aqui hoje é: você quer primeiro andar sobre as águas ou você quer primeiro me ver? Porque andar sobre as águas é uma consequência de querer vê-lo primeiro. Não inverta as coisas, não. Pedro, Jesus chama: pode vir, Pedro. Pedro se põe, mesmo com medo. Diga: medo. Põe o primeiro pé. Uai. Imagina que Pedro era meio goiano. Uai, só. O negócio não afunda mesmo, não, quando ele fala, uai. Pedro começa a andar sobre as águas. O vento batendo sobre Pedro, o vento fustigando Pedro. E a Bíblia diz que ele vai dando os primeiros passos. Mas o texto é enfático em dizer que Pedro começa a observar o vento. É como se Pedro estivesse olhando os haters desses dias. O que estão dizendo de mim? O que estão falando sobre mim? Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, a tendência é afundar. É por isso que a Bíblia diz que eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Os meus socorros vêm do Senhor, que fez céu e terra. Não tire os olhos de Jesus. Pastor, mas o vento está forte. Coloca os olhos em Jesus. Pastor, mas olha o que estão dizendo de mim. Coloca os olhos. Não tira os olhos de Jesus. Continua com os olhos fitos em Jesus. Não abandone Jesus por nada. Pode vir tempestade, pode vir problema, pode vir doença, diagnóstico. Continua com os olhos em Jesus. Permaneça com os olhos em Jesus. Esse é o maior desafio desse tempo. É a gente estar sendo fustigado pelas tempestades, pelo vento, e mesmo assim a gente continua olhando para Ele. Oh, meus irmãos, eu sei que muitos de vocês estão aqui sendo solapados pelo vento, vocês estão sendo chacoalhados pela tempestade, mas Jesus está gritando hoje dentro da sua alma: continua olhando para mim, continua com seus olhos em mim. Não importa o que estão dizendo, não importa o que vão dizer, continua olhando para Jesus. A Bíblia diz que Pedro observa demais o vento, e aí ele começa a
afundar. Muitos de nós temos afundado. Muitos de nós temos perdido experiências ainda mais profundas com Deus, porque a gente está observando a força do vento. A gente está observando a força da tempestade. O convite de Jesus para nós nessa noite é: continua olhando para mim, o autor e consumador da sua fé. Mas sabe o que eu acho interessante? É que mesmo Pedro olhando para a tempestade e de certa forma ele perdendo a oportunidade de chegar até Jesus andando, Jesus continua sendo o socorro bem presente na hora da angústia. Diga comigo: Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Você quer saber de uma coisa? Pedro estava mais seguro no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus. Uma coisa é você estar no meio da tempestade afundando, mas em obediência. Outra coisa é você estar fora da tempestade em desobediência. Pedro está afundando, sim, mas a Bíblia diz que Jesus se revela mais uma vez como socorro bem presente na hora de angústia. E imediatamente, diga imediatamente, Jesus estende as mãos. Eu sei como você entrou aqui hoje. O Espírito Santo manda te dizer, enquanto eu falo, que está tão densa a tempestade na sua vida, na sua história, que você essa semana disse: Jesus, eu não suporto mais, eu vou abandonar. Jesus, eu não aguento mais. Você está achando que foi você que veio para esse lugar? Você está achando que foi você que veio? Foi o Espírito Santo que te trouxe. E Ele está dizendo nessa noite: eu vi você afundando, mas hoje eu seguro na sua mão e te digo: não temas o medo. Não temas. Não temas. Não temas. Há quem olhe para Pedro e diz assim: mas ele afundou. Mas afundou obedecendo. Afundou debaixo da vontade de Deus. Uma coisa é você afundar, irmão, obedecendo a voz de Deus. Outra coisa é você estar no plano fora da vontade de Deus. É melhor estar afundando debaixo da palavra de Jesus do que estar andando no plano sem a vontade dele. Então deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas olham para esse episódio de Pedro e dizem assim: mas ele afundou. Você já andou sobre as águas? Alguém aqui já conseguiu andar sobre as águas? Meu irmão, nem pedra que a gente joga assim, ó, consegue ficar durante algum tempo em cima das águas. Olha para cá. Pedro afundou. Pedro teve medo, mas ele não perdeu a oportunidade de, pela fé, diga pela fé, ousar ir em direção a Jesus. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que é possível vencer o medo pela fé. É possível vencer o medo pela fé. Eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei quais são as tempestades que você está enfrentando, mas Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: não importa o tamanho da sua fé, não importa o tamanho da tempestade que você está enfrentando, ouse usar a sua fé. Pastor, mas o medo parece ser maior do que eu.
O medo é maior do que você, mas não é maior do que sua fé. Levante-se em fé nessa noite e em nome de Jesus começa a andar por cima das águas, diz o Senhor. Ele te trouxe aqui nessa noite para você experienciar uma vez mais, para você mostrar para o tamanho dos seus problemas, o tamanho do seu Deus. Não, pastor, eu não suporto, é maior do que eu. Essa é uma boa chance para você usar sua fé e começar a andar por cima das suas adversidades. Esse é o momento em que Deus separou você para um tempo específico, para você começar a experienciar Jesus na totalidade. Pedro afundou sim, mas ele teve a alegria de experienciar Jesus andando sobre as águas. Entenda uma coisa, Jesus estava revelando aos discípulos que aquilo que eles tanto temiam, Jesus andava por cima. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: aquilo que você tanto teme, aquilo que tem gerado medo no seu coração, que tem te impedido de mudar de estações, que tem te impedido de alcançar lugares mais altos, que tem impedido você de entrar no novo nível de Deus, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: sobre esse problema, sobre as suas adversidades, eu tenho o poder de passar por cima. Eu tenho o poder de passar por cima delas. E não apenas isso, eu vou fazer você andar por cima das suas adversidades. Tem alguém aqui nessa noite que crê nessa palavra? Tem alguém aqui nessa noite que crê nessa palavra? Eu queria que você desse um brado de júbilo. Aleluia! Diga comigo: fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Apesar das consequências, apesar de estar afundando, Pedro creu. Pela fé, eu sei que Ele é, então eu vou. É como se Pedro olhasse para Jesus. É como se Pedro estivesse olhando de longe, Jesus anda, faça-me ter contigo. Jesus vem Pedro. Aí Pedro começa: se o mar me submergir, a tua mão me traz. Me faz andar. Oh, aleluia. E aí, Pedro, tu és o Deus da minha, és o meu dom, a minha canção e o meu louvor. E aí, Pedro, aleluia, aleluia. Diga aí, Pedro, se o mar me traz a dor, e me faz andar.
Sentimos a sua presença. Sabe, queridos, a minha palavra nessa noite é muito breve, mas eu queria que você saísse daqui hoje sabendo: você não está sozinho nessa tempestade. O Deus que permitiu você ser conduzido pelo vento nessa tempestade está se revelando para você hoje. Está gritando dentro da sua alma: não temas, não temas, não temas, não tenha medo. Se Ele te conduziu para esse mar, se Ele te conduziu nessa tempestade, Ele te fará andar sobre as águas. Se prepare, não apenas andar sobre as águas, mas Deus está te colocando em um novo nível de experiência com Ele. Você vai viver coisas que você não viveu até hoje. Você vai pisar em lugares que você nunca pisou até hoje. Algumas coisas no mundo espiritual estão sendo desbloqueadas hoje. Deus está permitindo você acessar em lugares que você ainda não havia acessado. Se prepare. E aqueles que criticam pelo fato de você ter olhado para o vento e por um pequeno instante você perceber se afundando, não se prepare, não se preocupe. Tem socorro de Deus para você hoje. Ainda que se você cair, ainda que se você afundar, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele está dizendo dentro da sua alma hoje: não temas, não temas, eu estou aqui. Ele está aqui.